A minha decisão de fazer medicina passa muito próximo do que a maioria dos médicos. O desejo de cuidar de pessoas, a capacidade de fazer diferença na vida dessas pessoas. E, além disso, a profissão medicina é uma profissão muito versátil, porque dentro da atuação como médico você consegue ter diversos focos, desde a assistência direta ao paciente, até dar laudo de exames, cuidar de administração de serviços. Essa versatilidade da medicina também me atraiu, porque além de cuidar de pessoas, eu podia fazer algumas outras coisas que eu considerava que tinha aptidão. A escolha pela cardiologia foi muito pela convivência com a especialidade ao longo da graduação. Eu tive uma convivência intensa com um professor da universidade chamado Roque Aras, que atua hoje conosco em um outro hospital da própria Rede D'Or e que era uma pessoa inspiradora no cuidado de pessoas, no manejo da cardiologia, na competência e na seriedade com que ele fazia aquilo. E isso fez com que o contato intenso se transformasse em uma vontade de fazer aquilo também. A quinto, sexto ano da faculdade, que são os 2 últimos anos, esse convívio mais intenso foi ocorrendo e ao final da graduação eu precisava fazer uma residência de clínica médica antes, mas já nesse momento eu sabia que ao final dessa residência de clínica médica o passo seguinte seria fazer a residência de cardiologia. Ao final da minha residência médica, nos idos de 2007, eu entrei no Hospital Cardiopulmonar para ser plantonista de uma unidade nova que tinha sido inaugurada, uma UTI cardíaca. Daí em diante eu passei por diversas unidades, diversas áreas de atuação, médico cardiologista de consultório, médico do setor de imagem cardiovascular na ecocardiografia, gestor de unidades assistenciais, gestor de outras unidades de negócio e atualmente eu estou na diretoria médica. O cardiopulmonar ele me deu a oportunidade de transitar por diversas áreas. A área assistencial, onde ainda hoje eu atuo como cardiologista, e também, muito fortemente, mais recentemente, na área administrativa. E o cardiopulmonar me ajudou muito no desenvolvimento dessa área, que não é uma área que nós temos uma formação formal durante o curso de graduação. Então, o cardiopulmonar me projetou para um treinamento específico nas áreas de gestão e isso ocorreu ao longo dos anos e vem se repetindo até os dias de hoje. Está aqui, a gente consegue ter atuação assistencial forte, é um hospital de alta tecnologia, de robustez no seu corpo clínico e que também tem uma missão muito grande, um serviço social muito importante de cuidar de pessoas. Nós podemos ver isso aqui no hospital em diversas fases e eu destaco 2 que são muito importantes. Uma delas foi a inauguração do hospital, a reinauguração após uma obra de expansão que ocorreu nos idos de 2019 e um pouco depois com a chegada da pandemia, onde nós precisamos dentro do hospital fazer diversas ampliações de unidades assistenciais, de UTIs, de leitos de terapia intensiva, de emergência, para conseguir atender o que a sociedade precisava naquele momento. E estar no cardiopulmonar me proporcionou poder ajudar tantas pessoas ao mesmo tempo como nós conseguimos fazer naquela pandemia tão intensa que todos nós nos lembramos. Estar aqui me proporcionou viver a história do cardiopulmonar. E hoje a história do hospital se entrelaça de modo muito forte com a minha história pessoal. É difícil eu falar de alguma fase da minha vida pós-residência médica que não tivesse o cardiopulmonar como cenário ou como um coadjuvante ou como um ator principal muito importante de todas as histórias que eu pudesse contar. Eu tive a oportunidade de estar aqui na primeira cirurgia cardíaca que o hospital realizou. Eu era naquela UTI o médico plantonista que estava lá. Eu tive a oportunidade de participar do projeto de expansão do hospital. Tive a oportunidade de estar na liderança do hospital na fase mais crítica da pandemia, junto com outros diretores que atuavam na época. Então, tudo isso nos fortaleceu como pessoas e garantiu que a gente conseguisse aplicar tudo aquilo que era aquele sonho lá de trás, que era cuidar de pessoas, agora em maior escala, porque você não cuida mais apenas de uma pessoa individualmente, mas sim de um grupo de pessoas,
E isso só foi possível porque eu estava numa instituição que garantia todas as ferramentas, todas as condições, todo o apoio que era necessário para colocar isso em prática. Eu entrei no Hospital Cardiopulmonar em 2007, logo após terminar a residência médica de cardiologia, e foi o meu primeiro trabalho como cardiologista depois da residência. Eu entrei para ser plantonista da recém-inaugurada, da inauguração da UTI cardíaca, onde junto com ela foi inaugurada a hemodinâmica e o primeiro centro cirúrgico do hospital, com apenas 3 salas à época. Era um passo onde o hospital saía de um hospital pequeno, de média, baixa complexidade, para um hospital ainda não de grande porte, mas já com um passo importante no caminho da complexidade. Eu estava de plantão no primeiro dia de funcionamento dessa UTI, na primeira noite, melhor dizendo. Nessa unidade, 2 meses depois, foi realizada a primeira cirurgia cardíaca do Hospital Cardiopulmonar, no centro cirúrgico, e o pós-operatório, na UTI cardíaca, eu estava presente. E isso é mais uma coisa importante para mim, por estar presente nessa mudança de história do hospital. Por mais uma coincidência, o primeiro ecocardiograma transesofágico do hospital era eu que estava no dia, por coincidência, e fui eu que fiz o primeiro ecocardiograma transesofágico. Isso são coisas que, para a rotina do hospital, não mudam absolutamente nada. Fui eu, podia ser algum outro, mas que para mim, como carreira médica, para minha história como pessoa, mudam e marcaram bastante. Alguns anos depois, o hospital estava se preparando para uma grande expansão, saindo de um número de 50 leitos para chegar aos objetivados 200 leitos. Era o projeto chamado CP200, que era justamente uma alusão à nossa meta de chegar a 200 leitos. E eu pude, mais uma vez, participar do desenvolvimento desse projeto, da execução dele, da concepção de que especialidades teria, da discussão de plantas do hospital, número de salas cirúrgicas, que tipo de equipamento nós íamos aqui alocar, da captação de novas equipes médicas para aqui trabalharem. E os anos foram passando e esse projeto, como nós executamos, como nós idealizamos à época, ele foi sendo progressivamente executado. Em meados de 2020, a Redditor chegou como um acionista apoiador desse projeto e graças a essa chegada da Redditor, o projeto pôde ser executado e finalizado. E ao final de 2020, quando finalmente o hospital foi completamente incorporado à Redditor, esse apoio da Redditor na execução do projeto, ele foi mais intenso e ainda hoje está em execução. E o hospital nos últimos anos ele só tem crescido em complexidade, em número de leitos, em perfil de pacientes que aqui atuam, em número de equipes médicas, em complexidade dos procedimentos. E isso foi muito importante, inclusive durante a pandemia, onde o hospital precisava de muito apoio na sua estruturação para atender ao que a sociedade precisava, ao que os pacientes que nos procuravam precisavam. E esse apoio da Redditor foi fundamental para que esse projeto pudesse ser executado e gerar tantos bons frutos como gera até hoje. O Hospital Cardiopulmonar sempre foi conhecido pelo cuidado aos seus pacientes. É o que aqui sempre foi chamado o jeito cardiopulmonar de ser. Esse sempre foi um destaque na cidade, pelos profissionais, pelas pessoas que aqui trabalhavam. E hoje é o que nós chamamos de cuidado centrado no paciente. É a maneira com que isso tem sido falado mais recentemente e é uma marca do Hospital Cardiopulmonar que não se perdeu ao longo do tempo. O hospital cresceu, o hospital mudou o seu acionista controlador e hoje o que nós vemos pelos corredores do hospital, pelas enfermarias, pelas unidades de terapia intensiva, é exatamente esse mesmo sentimento que existia no hospital pequeno, no hospital de 50 leitos. Isso é garantido porque o convívio entre as equipes no hospital é muito fluido, os pacientes são tratados de maneira diferenciada e a gente consegue enxergar no hospital, mesmo hoje, um hospital de médio e grande porte, aquele jeito cardiopulmonar de ser que nós tínhamos enquanto o hospital era um hospital pequeno. As pessoas que aqui frequentam o hospital o fazem durante décadas.
Nós temos pacientes que frequentam o hospital há mais de 30 anos e que não querem frequentar um outro hospital porque conhecem, se acostumaram e propagam essa marca do Hospital Cardiopulmonar e que foi mantida e até fortalecida após a incorporação do hospital à Rede D'Or. O jeito cardiopulmonar de ser é exatamente aquilo que cada um de nós, e falando sobre mim especificamente, gostaria de receber se eu fosse um paciente estando aqui. É isso que a gente vê no cuidado da nossa equipe multiprofissional, na assistência aos nossos pacientes. É isso o que eu tento reproduzir no meu consultório quando eu estou cuidando de um paciente que lá me procura, que me escolhe para cuidar dele. Porque eu acredito que somos escolhidos pelos pacientes e não escolhemos os pacientes que a gente quer cuidar. E isso é uma responsabilidade muito grande e que eu tento reproduzir lá no meu consultório, quando só sou eu e aquele paciente ou aquela paciente, todo esse jeito de cuidar que eu convivo aqui no Hospital Cardiopulmonar nos últimos 16 anos. Eu não sei fazer de outro jeito. Eu convivo com isso desde que eu saí da minha residência médica. Então, estar aqui dentro do Hospital Cardiopulmonar me fez evoluir nesse sentido e poder utilizar tudo isso que eu vejo pelos corredores, que eu vivo no dia a dia do hospital, que eu recebo de devolutiva dos pacientes que aqui ficam internados, seja num contato direto, seja numa manifestação de pesquisa de satisfação. Isso tudo é um enriquecimento que nos traz e que faz melhorar a nossa atuação como médico no dia a dia.